Amigos, companheiros e camaradas, esta greve dos caminhoneiros, ela escancarou a política golpista de Michel Temer, do PMDB, do PSDB, dos democratas, do Partido Progressista e do Partido Popular Socialista e outros partidos aliados que embarcaram nesta canoa furada. A greve dos caminhoneiros está pondo a nu a política de preços do governo golpista do PMDB-PSDB, que é regular os preços do óleo diesel, da gasolina e do gás de cozinha de acordo com o dólar e de acordo com o preço internacional do barril de petróleo. É um absurdo essa política dos golpistas. E este é o maior benefício que os caminhoneiros poderiam fazer pelo Brasil e pelo povo brasileiro, que é pôr a nu, descobrir, desentocar esta política econômica golpista subserviente ao imperialismo, seja dos Estados Unidos, Atlantic, Exxon, seja dos países europeus como a Shell. Os caminhoneiros estão lutando por um preço justo de sua matéria-prima de trabalho, que é o óleo diesel. O óleo diesel é o combustível que os caminhoneiros usam para trabalhar, transportando todas as mercadorias do Brasil inteiro. Portanto, o óleo diesel é a matéria-prima com a qual trabalham os caminhoneiros. E o fato de que os caminhoneiros atuaram contra o governo da Dilma, pedindo o impeachment dela e ajudaram a afastar Dilma e o PT do governo, não pode nos cegar na avaliação desta greve. Tenho certeza de que os caminhoneiros já repensaram, estão repensando os últimos acontecimentos do Brasil, estão começando a enxergar o quanto a política golpista de Temer e de Meirelles foi danosa para eles e para todos os trabalhadores brasileiros, né? Como a função da subida abusiva dos preços do óleo diesel com a qual trabalham, estando os mesmos pagando para trabalhar, como eles repetidamente falam em seus manifestos. Nós da esquerda não podemos condenar os trabalhadores que estão lutando por seus interesses, porque neste momento os interesses dos caminhoneiros ele está de acordo com os interesses do Brasil e dos trabalhadores brasileiros. Os caminhoneiros estão demonstrando que a política de governo dos golpistas é danosa para todos os trabalhadores brasileiros e somente serve aos interesses dos acionistas da Petrobras, aos interesses dos patrões da Fiesp e do Pato Amarelo e os interesses do imperialismo norte-americano e europeu. A greve dos caminhoneiros está provando na prática que é impossível atender a dois senhores. Ou a política de governo serve aos interesses do Brasil, do nosso país, e dos trabalhadores brasileiros, da maioria do povo brasileiro, ou essa mesma política atende aos acionistas, aos imperialistas, aos patrões da Fiesp. É isso que nós temos que pensar. Os caminhoneiros estão fazendo um favor para todos nós para explicar na prática como essa política golpista é danosa, atrasada e como eles também embarcaram numa canoa furada. Como eles embarcaram e estão levando o povo brasileiro a embarcar. E os próprios caminhoneiros embarcaram também nessa ilusão, provavelmente insuflados pela Rede Globo e pelos coxinhas. Isso que nós temos que declarar sempre quando nos manifestarmos. No governo Lula, o governo do PT, nós tínhamos uma política econômica de preços, de certa forma, regulada pelo governo, que impedia aumentos livres regulados pelo mercado internacional e pelo dólar, e que faziam disparar todas as mercadorias junto, puxando para cima todos os preços das mercadorias transportadas pelo óleo diesel. Lula e Dilma sabiam deste prejuízo e procuraram tomar outro rumo, que é controlando o preço abusivo das mercadorias, ou seja, o Estado interferindo na economia,
que é isso que é bom para nós e é ruim para os patrões. Eles querem lucrar a todo custo, independente da pobreza e do empobrecimento do país. E esta política ficou escancarada justamente com essa greve. O PT, a Dilma e Lula sabiam do terror que seria uma economia econômica puxada pelo dólar e pelo preço internacional do barril de petróleo. A greve dos caminhoneiros foi exatamente por isso. Como os golpistas comandados por Henrique Meirelles resolveram construir seu programa de governo, se submetendo aos interesses de países estrangeiros, notadamente os Estados Unidos, que eles colocaram como padrão para a sua política de preços a submissão do Brasil às regulações do dólar e do preço do óleo diesel e demais derivados do petróleo, regulados pelo preço internacional do Brasil, do barril de petróleo, regulados pelo preço internacional. Com essa política, eles subiram demasiadamente os preços da gasolina, do gás de cozinha e do óleo diesel. É o povo que trabalha com isso. É o povo que precisa da gasolina para transportar os seus alimentos, para chegar aos mercados. Então, essa política do governo está contra o povo. E os caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros, está mostrando isso de uma forma muito clara. E nós temos que, não digo apoiar totalmente a greve dos caminhoneiros, né, e a sua política de ofensas ao PT e a política da Dilma, mas nós temos que mostrar essa grande contradição de todo o sistema, dos próprios golpistas e do próprio sistema capitalista. A gasolina ultrapassou a barreira dos 4 anos de gasolina em dezembro, nos postos de gasolina em dezembro de 2017. E desde então sobe de forma contínua e gradativa em todo o país, influenciada pelo aumento do dólar e do petróleo. A escalada de preços dos combustíveis se intensificou neste mês e irritou os consumidores e motivou uma greve dos caminhoneiros que estão parados desde esta segunda-feira. A variação é reflexo da política de preços vigentes desde 2016, o ano do golpe, na Petrobras, que passou a acompanhar as oscilações internacionais. Até 2015, os preços da gasolina e da gasolina e do diesel, eles eram influenciados por decisões do governo, que era o governo do PT. É isso que nós temos que entender e discutir, dialogar com todos os trabalhadores, inclusive com esses trabalhadores que são caminhoneiros, que são donos do próprio caminhão e usam o caminhão e o óleo diesel como matéria-prima para eles ganharem a vida. Nós não podemos esquecer, não podemos também aumentar o abismo que existe entre nós da esquerda e esses caminhoneiros que estão lutando por uma vida melhor e que estão colocando a nu, escancaradamente, toda a política errada praticada pelo Temer e pelos outros golpistas. É isso que nós temos que saber. Até 2015, então, os preços da gasolina e os diesel eram influenciados pelas decisões do governo do PT, que mantinha o preço num patamar aceitável para todos nós. E, ao contrário, o governo golpista não controla os preços, permite que eles sejam livres e que sejam atrelados ao dólar e ao preço internacional do barril de petróleo, que é um absurdo. Nós temos o nosso preço controlado por essas questões. Então é isso que nós temos que falar, no meu entender. Nós temos que mostrar que o governo usou o controle de preços para impedir que o nosso país sofresse uma escalada inflacionária e que também o próprio trabalhador ficasse sujeito a toda essa política internacional de preços. Eu acho que é essa posição da esquerda, entre outras, claro, essa não é a única, mas nós devemos esclarecer
quando estivermos colocando a nossa opinião ou quando estivermos frente a frente com um debate, nós temos que colocar esse grande benefício da greve dos caminhoneiros, escancarar a política danosa dos golpistas para todo o Brasil e para todos os trabalhadores brasileiros. Um abraço a todos vocês.